A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os nossos irmãos da nossa igreja, Assembleia de Deus Madureira, ao nosso pastor Josué Santos e a pastora Edna, e a todos os nossos pastores dirigentes de congregação. Que a paz do Senhor Jesus seja com os irmãos. Irmãos, eu quero estar aqui trazendo uma palavra para os irmãos, para a meditação dos irmãos, que está no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 4, que diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, a graça e a paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, os príncipes dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, e seu Pai, a ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Irmãos, há mais ou menos uns 2 meses, eu tive uma experiência com o Senhor. O Senhor me deu uma experiência, uma visão, e eu quero estar compartilhando com os irmãos. Durante esses dias de quarentena, nós temos nos dedicado na presença do Senhor, nós temos orado, temos clamado a Deus pelo nosso país, pela nossa nação, temos orado também a Deus pela igreja. No início deste ano, a gente começando o ano de 2020, Deus deu a visão e a direção para o nosso pastor para a gente começar o ano na oração, continuar orando nos cultos da madrugada. E há mais ou menos 2 meses atrás, o Senhor me deu uma visão, o Senhor falou comigo. Pela manhã, depois de uma noite que eu estava orando e clamando ao Senhor aqui na minha casa, o Senhor me acordou pela manhã. Eu ouvi uma voz que me chamava pelo meu nome. Aquela voz falava para mim, uma voz bem forte, uma voz de um homem, falava assim para mim: José Filho. Quando aquela voz falava comigo, eu acordei e eu perguntei para minha esposa se era ela que estava me chamando ou se tinha alguém que tinha vindo na minha casa me chamar. E ela disse para mim que não tinha ninguém me chamando. Ali eu fui para a oração, eu comecei a orar, comecei a clamar ao Senhor e eu falei para o Senhor que se era Ele que estava me chamando, que Ele viesse me dar um sinal. Naquele momento que eu estava ali orando e clamando ao Senhor, eu tive uma visão. Na visão que eu tive, que eu estava caminhando numa estrada, como se fosse uma estrada de fazenda, e nós estávamos indo para a igreja. A igreja era como se fosse a nossa igreja, estava tendo uma festividade. E eu estava indo, mais um pastor, esse pastor eu não conheço, e eu estava indo com os irmãos também, que eu não conheço, e eu estava indo com o meu filho, com o Joshua, para a igreja, porque a igreja tinha uma festividade. E o dia naquele dia estava muito bonito, o céu estava bem azulado, né? Tinha várias nuvens brancas no céu, e diz que eu olhei para o céu, olhei para cima, e eu vi uma nuvem branca que me chamou a atenção. Quando eu olhava para aquela nuvem, eu vi vários homens dentro dela em posição, em fileiras. E quando eu olhava direito, eu via que se tratava de um exército, se tratava de soldados que estavam prontos para a guerra, prontos para a batalha. E eu virava para o pastor que estava do meu lado e falava para ele: olha, você está vendo lá em cima? Tem vários soldados enumerados. E ele virava para mim e falava assim: sim, Zé Filho, aqueles homens não são homens, são anjos de Deus. É um exército de Deus que está sobre os céus do Brasil. E ele está pronto para a guerra. Eles estão prontos para entrar em guerra. E eu olhava aquilo ali e me chamava a atenção uma coisa, que eu sabia exatamente o número de soldados que tinham em fileira. Eu sabia que ali tinha 40 anjos em grupo, em cima do céu, assim, e aquilo ali me chamava muita atenção. Quando eu voltei da visão, eu contei para minha esposa. Neste dia a gente foi para uma festividade lá na igreja do pastor Atamilton. Eu fui mais o irmão Wellington e a irmã Mônica. A irmã Mônica tinha que pregar na igreja do pastor Atamilton. E eu fui com eles, né, fui de companhia com eles naquele dia, e eu contei para os irmãos que eu estava maravilhado com essa visão do Senhor. E durante essa semana, eu orando, clamando ao Senhor e pregando a palavra de Deus, o Senhor me trouxe de novo à memória essa visão que Ele me deu. E o Senhor trouxe a resposta. Por que tinha 40 anjos? Irmão, 40, olha só, o número 40, o número exato de 40 anjos, fala desse tempo de quarentena. A palavra quarentena vem de 40. E o Senhor me trouxe esse entendimento, que é exatamente este momento que a gente está passando, que a gente está vivendo, como igreja do Senhor e também na nossa nação, no nosso país. O que nós estamos enfrentando, o mundo todo está em quarentena. Então, irmãos, eu quero dizer para os irmãos
que este período que nós estamos passando é um período que o Senhor tem permitido, é obra do Senhor. Né? Durante esse tempo de quarentena, o Senhor tem cuidado de nós. Assim como eu vi na visão que os anjos de Deus estavam postos ali em posição de soldados, como em posição de guerra, o Senhor também está cuidando de nós. É por isso que aqui na palavra de Apocalipse eu li que o Senhor é o primogênito dos reis da terra, Ele é o governante das nações e Ele é aquele que nos ama. E eu fico maravilhado com o Senhor Jesus, porque Ele nos ama. Ele ama a sua igreja. Então, antes que as coisas aconteçam, Ele nos avisa, Ele nos mostra. Então, meu irmão, eu quero deixar essa palavra de ânimo para você. Creia que durante esse tempo de quarentena, o Senhor está cuidando do seu povo, o Senhor está cuidando da sua igreja, o Senhor está cuidando de nós. E nós precisamos entender o propósito e a vontade do Senhor. Nós precisamos nos achegar mais perto do Senhor e procurar ouvir a sua voz para entender o que Ele quer nos ensinar neste tempo. Amém? Eu quero deixar essa palavra com os irmãos, que o Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um, que vocês possam receber o cuidado do Senhor e entender que o Senhor é aquele que nos ama. Fico com Deus, irmãos. Um abraço.